Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? E aí? Estão muito triste com a perda da seleção brasileira? Tem gente que ficou contente. Eu respeito. Sabe, quando eu era criança, eu adorava, adolescente, eu morava em São Paulo. Eu adorava torcer pelo Brasil, juntava com os vizinhos do prédio, a gente morava o meu prédio ficava numa avenida, punha música que estava na moda da Copa, ficava gritando, cantando lá no apartamento, o povo buzinava, eu ficava muito feliz. E depois a gente ficava sempre muito triste quando o Brasil perdia e vinha embora. E o último jogo, sem ser hoje, né, eu vi umas crianças aqui na minha rua, tocando aquelas cornetas, eu lembrei dessa boa lembrança da minha infância. Então até hoje eu fiz alguns vídeos falando disso, né? Por mais que você esteja insatisfeito com o país e ache que não é o momento, que o pão e circo vai distrair as pessoas, e eu concordo que o poder e a mídia usa muito isso, sim, então isso não é legal, não nesse momento, mas sempre fizeram isso com o povo. Mas a gente deve respeitar esses atletas que de 4 em 4 anos ficam ali lutando para ganhar, se esforçando, tendo sonhos, objetivos, e são julgados, apontados. Respeitar essas crianças, esses jovens que estão vivendo às vezes a primeira entendimento do que é Copa, aquela alegria. Eles não têm que ter o deslacre mental, a dor, o sofrimento e o amadurecimento que a gente tem. Então, independente de você estar a favor ou não, se nós não estivéssemos vivendo esse momento político no país, o povo não ia estar torcendo? Ia. Você não ia estar contente? Ia. Então respeita quem está contente, né? E agora a gente tem que desapegar dessa tristeza, desapegar da opinião contrária. E você tem praticado seu desapego? Final de ano é sempre aquela época em que a gente tem que ir limpando energeticamente a nossa vida. Por fora, no ambiente, nas coisas, nos objetos, mas por dentro. Fazer essa limpeza interior para você ir para frente. Então, se libertar do passado é o segredo do desapego. Eu vou entrar na live. Tudo bom, gente? Boa noite, muito obrigada. Bom, há quem diga que apegar-se às pessoas, às coisas, é inerente ao ser humano, faz parte do ser humano. Mas se desapegar de relacionamentos amorosos, amizades tóxicas, objetos que não têm mais valor emocional, pode nos fazer muito bem. E não é? Às vezes a gente está apaixonada, é desequilíbrio, e é apaixonada a palavra. E fica presa naquela relação tóxica que não está te fazendo bem, que não está te deixando ir para frente, que está te fazendo sofrer. De repente você tem um deslacre mental e consegue se libertar, se desapegar. Porque é difícil a gente aceitar, mas ninguém é obrigado a gostar de mim só porque eu estou gostando da pessoa. Isso é importante. Importante a gente respeitar isso. Não é fácil, mas é importante. E quando você consegue ter esse deslacre, esse desapego desse relacionamento, por exemplo, você vai para frente, você olha ao seu redor, e não necessariamente em busca de outro, mas em busca da sua vida, do seu amor. Então é super importante. O temor, o medo frente ao desconhecido é uma justificativa nem sempre consciente, mas muita gente não pratica o desapego, esse desapego emocional em situações ruins, por causa disso, desse medo do desconhecido. Como vai ser a minha vida sem esse casamento? Como vai ser a minha vida sem esse emprego? Como vai ser a minha vida sem essa amiga presente? Como vai ser a minha vida sem essa profissão? É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. As primeiras experiências que a gente tem de apego, porque para desapegar a gente tem apego, é na infância. Isso vai sendo somado às interações dos primeiros cuidadores, babá, mãe, pai, avós, tios, madrinha, padrinho, professores,
Isso vai funcionando como um modelo para a gente se apegar aos demais vínculos que a gente vai formando ao longo da vida. Então vai tendo apego ao pai, à mãe, aos professores. Quando a gente é criança, a gente tem a melhor amigo, não é isso? Tudo apego, vai vendo. Então, vou te perguntar, vamos começar a nossa reflexão. Você é uma pessoa desapegada? Ou às pessoas, às situações, aos objetos? Ou às vezes você se mantém refém das pessoas, das coisas, dos objetos? Pare para refletir sobre isso. Você deposita todas as suas expectativas de vida, de sonhos, de objetivos em algo ou alguém? Isso pode não ir muito bem. A pessoa desapegada, ela se envolve emocionalmente, mas ela não permite que os seus sentimentos ultrapassem os limites do que é saudável para manter o seu corpo e a sua mente são. Corpo e mente são. Saúde integral, que eu venho sempre falando. A pessoa desapegada, ela sabe que a perda de alguém, de uma posse, de uma oportunidade, não afeta quem ela é. Não deu certo aquele relacionamento. Eu não vou deixar de ser a Silene. Perdi uma oportunidade de um grande trabalho. Vamos buscar outro, vamos abrir novos horizontes. Aquela amizade já não faz mais parte do meu ciclo. Vamos andar, outras pessoas vão aparecer, a vida circula, isso faz parte. Aquele objetivo, aquele carro, tem gente que se apega a tudo, né? Acumuladores, vai vendo. Então a gente tem que trabalhar isso na gente. Então a pessoa desapegada, ela não se incomoda com o distanciamento natural de amigos, familiares, ocasionado pela rotina. Ai, gente, vou ter que pegar esse pequenininho, ó, que tá lindo. E tá arteiro. Ultimamente ele tá arteiro. Mas eu tenho que dar graças a Deus que ele tá arteiro. Sabe por quê? Porque isso é um apego. Eu quase o perdi, quase que ele foi embora esse ano, mas se recuperou, se restabeleceu e tá aqui aprontando. Desculpa perder o raciocínio, mas eu não podia deixar ele ficar batendo a cabecinha que ele não vê. Vem pra cá, meu amor. Bom, vamos lá, vamos continuar com o meu amor aqui, com o meu apego, porque a gente também tem apego aos filhos, aos bichinhos. Não é fácil. Então a pessoa ela não se incomoda com esse distanciamento de amigos, de familiares, que vai acontecendo na rotina da vida, entendeu? E aí ela vai sendo mais flexível também com os acontecimentos ao seu redor. Mas Silene, é tão difícil desapegar. Como desapegar? O desapego vem mais fácil para uns do que para outros. E a gente tem que trabalhar nos pequenos detalhes, nas pequenas oportunidades. É um treinamento. Vocês pensam que eu também já não tive mais apego a algumas situações, pessoas, amizades, relacionamentos, coisas materiais? E não tive que me desapegar porque a vida ensina. A vida ensina, gente. Agora, a gente tem que ir trabalhando. Não quer dizer que a gente vai tirar isso. Não tem de tão ruim assim. O que não pode é deixar de ir para frente por causa do apego. Mas nós vamos ver isso. Bom, quem é muito apegado não deve se sentir mal por no começo não ter sucesso nas primeiras tentativas de desapegar. Se você tem um apego muito grande nas coisas, nas pessoas, nos objetos, na vida, no seu passado, no que já aconteceu, você vai trabalhando isso, mas você pode, não é assim. Então é o que eu estou falando, não vai ter muito sucesso no começo. A perda do fator no qual você concentrou todas as suas esperanças, os seus sonhos, desejos, inseguranças, medos, emoções, pode ser dolorosa. A gente cria uma expectativa e aí a gente ilusão, e aí a gente se desilude. A gente fica contando que o outro, as pessoas, as situações, as relações humanas vão agir do jeito com as nossas expectativas. E o outro também está contando com isso. E aí a gente se desilude, se decepciona, porque você projetou esse sonho e pode doer, claro que pode doer. Então algumas pessoas são mais resistentes ao desapego do que as outras. Tem gente que fica mal, que fica doente, entra em depressão,
fica na melancolia. E outros não, outros vão praticando e vão abrindo os horizontes da vida e vai fluindo. Isso vai depender de como foi construída as suas relações, as suas primeiras relações, os acontecimentos no campo afetivo, os processos de luto que teve que viver durante a sua vida, como foi sendo elaborados, entre outros fatores. Por exemplo, eu já tive que viver não que não tiveram outros, tá? Mas teve, para mim, duas perdas, dois lutos importantes na minha vida. Mãe e pai. E eu tive que trabalhar esse desapego. É fácil? Não. Mas eles não me criaram para me entregar e acabar com a minha vida em seguida. Então a gente tem que tocar a vida, tem que fluir. E aí, eu vou falar por mim, tá, gente? Quando você tem que se desapegar, né? Respeitar, perdoar a morte que levou a sua mãe, que levou o seu pai, que são, pelo menos para mim, os meus, foram e são pessoas importantes, aí o negócio fica muito mais fácil em relação às outras pessoas. Pelo menos para mim, ninguém nunca foi ou será mais importante do que eles. Então eu já tive o meu grande treinamento, meu grande professor e mestre de desapego. Fui professora e mestre, que foi a morte dos meus pais. Bom, vamos lá. A gente precisa vencer o medo do desconhecido. Então, o temor perante o desconhecido, que eu falo, esse medo de não saber o que vai acontecer, é uma desculpa para tanta gente não praticar o desapego emocional. As situações ruins, relacionamentos infelizes e amizades tóxicas, como eu já disse. Às vezes um emprego que não está legal, um projeto que não faz mais sentido, um vínculo familiar abusivo, seja ele qual for. Então há uma tendência da gente manter uma situação, ainda que desagradável, mas já é conhecida. E você sabe que eu já fiz isso comigo? O relacionamento não era legal e minha mãe falava, Silene, por que você tá com esse cara? Eu falava assim, porque todo mundo vai ter defeito, pelo menos o defeito desse eu já conheço. Olha que baixa autoestima, que sabotagem, gente. Que apego, que medo, que hoje, graças ao meu trabalho, ao preparo que eu tive de estudos, de ciência e de luta comigo mesmo, amparo, eu hoje não penso mais assim, e busco não agir mais assim. Então, o medo de como será, como que vai ser a minha vida perante essa perda, né? Esse perder isso, pode ser maior do que o desejo realmente de romper o vínculo daquilo que está trazendo sofrimento. Você está sofrendo naquela profissão, naquele trabalho, naquela amizade, naquele relacionamento. E você tem medo do desconhecido, de como vai ser a sua vida sem aquilo. E aí, isso é maior do que você romper e se liberar o que está te causando sofrimento. Pensa se você está fazendo isso com você. Precisa trabalhar o desapego. Ou também é muito comum, né? A pessoa desapegar. Sabe qual é outro medo comum? Desapegar de si mesma. É daquilo que você já conhece, para se transformar na pessoa que você gostaria de ser. Precisa ter coragem. Para transitar de profissão, gente, é a segunda vez consciente na minha vida que eu estou transitando de profissão. Né? Já vai acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muita coisa ao mesmo tempo. O pessoal fala que é geminiana, mas eu tive um pai também que era assim. Enfim, eu fui atriz, né? A gente nunca deixa de ser. Eu trabalhei profissionalmente como atriz, trabalhei em televisão, em teatro, vim para o interior para montar o meu negócio. Então passei a ser atriz e dona de academia e bailarina. Tive que lidar com a parte administrativa de empresária que eu não sabia nada. Foi nada fácil esse aprendizado também. Chegou um momento que eu me desapeguei da carreira de atriz. E me transformei somente em dona de academia e bailarina. Só que 1 ano e pouco depois, eu caí no mundo da fisioterapia. Então a vida me levou
Foi um passo avante. E fluiu tão natural. E eu tenho muita gratidão, saudade das amizades, das pessoas, dos relacionamentos que eu construí nesse caminho, dessa oportunidade. Hoje, se eu estou desembaraçada, comunicativa, eu devo isso à televisão, à profissão de atriz. Me facilita muito. Mas eu não sinto falta de estar na televisão. Para mim é muito mais importante hoje ser a fisioterapeuta que eu sou. Mas aí eu vim construindo não só aquela fisioterapia tradicional que eu também tenho, especialidade em coluna, em terapia manual, em ortopedia, mas eu fui para parte quântica, para microfisioterapia, terapia quântica oriental, fui trabalhar a mente, fiz curso de hipnose, de neurociência, de reprogramação mental, entre outras tantas ferramentas que eu tenho, que não paro de estudar, gosto de estudar para ajudar as pessoas. Então fluiu de uma maneira tão boa. E hoje eu sou mais a doutora Silene Paz do que necessariamente a bailarina. Então, olha, mais uma vez essa oportunidade de desapego. E não pensa que é fácil a gente ter essa consciência e trabalhar isso. Então, a gente tem que aprender a desistir. Desista. Não tenha medo. O movimento de liberar o velho é ação para receber o novo. Você só vai receber o que é novo se você liberar o velho. Vou dar um exemplo, hein? Por exemplo, aqui em casa, eu que inventei um dia de pôr uma mudinha de era, que é tipo uma trepadeira, uma planta, lá no cantinho da minha piscina. Gente, aquilo foi crescendo, 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 esparramou. Que quem tem sabe o que é. E é muito bonito, mas dá um trabalho. E a vida corrida e louca que eu tenho, aquilo foi me incomodando de um tanto e foi grudando no muro de uma maneira que daqui a pouco ia derrubar o muro da casa dos vizinhos junto, que eu tirei tudo. Quem está me acompanhando em rede social está vendo que eu estou agora numa reforma da academia, do consultório, da minha clínica. Tem que fazer um limpa, tem que fazer bagunça, tem que sujar, tem que tirar. Tem que vir a sujeira, tem que, né, para vir o novo. Então, a gente tem que desistir do que está. Fazer esse movimento de liberar o velho para poder receber o novo. Para poder receber a nova oportunidade que a vida pode estar te dando. Então, uma escolha nova ocupa o vazio da liberação de uma escolha antiga. Olha que importante. Você sabe que porque eu tenho ainda apego à dança. Tá? Eu gosto de dar aula de dança, só aqui em Bebedouro são 30 anos trabalhando com isso, mas eu tenho apego, eu tenho consciência que eu tenho apego à dança, me faz bem, me dá prazer, eu tenho apego. E às vezes eu fico na dúvida se eu vou, não vou, continuo, não continuo. E quando eu fui montar essa live para refletir com vocês, eu vi que essa parte aqui serve muito para mim. Olha, uma escolha nova ocupa o vazio da liberação de uma escolha antiga. A liberdade de escolher, dizer sim para algo novo, desaprendendo, liberando, desapegando o velho para aprender, para receber o novo. Olha que importante na vida da gente. Então, desistir não significa excluir. Não quer dizer que eu vou tirar. Não é ser ingrato. Você está sendo ingrata porque desistiu. Mas sim, o rush está me dando trabalho, gente. Ser grato por toda a experiência que você viveu. Deixando ir aquilo que não te serve mais. Seja um trabalho, seja um objeto, seja uma relação, seja uma amizade. Tem que ter essa consciência, desapegar. Significa que aquilo que foi vivido, que ficou lá no passado, ainda que vibra no tempo e no espaço, né, faz parte do nosso eu atemporal, da nossa jornada, da nossa história. Serviu de aprendizado, de degrau para a gente chegar onde a gente está hoje. Eu não falei da televisão? A gente não tem que se arrepender dos aprendizados, das oportunidades. A gente tem que transformar em degrau, transformar em aprendizado e desapegar. E isso serve para tudo, até para sentimentos e emoções, senão você não vai abrir para o novo, entendeu? Para sua cura.
algo que precisa ser liberado, fica como um resquício do nosso eu velho, enquanto algo novo nos espera mais ali na frente. Está ali na frente o novo, a oportunidade. Para esse novo nascer, você tem que se desprender do seu eu velho. Muitas vezes é um passo em uma direção, num caminho que a gente não vê. Por quê? Porque é desconhecido para o nosso ego, para esse fatiamento, para esse personagem silene que estou. Mas muito conhecido para a minha alma, para o meu eu interior, para o meu eu superior, para o projeto para o que vim na Terra. Quando eu faço o trabalho de autoconhecimento com as pessoas e comigo, para que eu vim na Terra? Qual é o meu papel? Eu estou cumprindo com a tarefa que eu vim na Terra? Porque a gente pode aproveitar a temporada, o intervalo, pode curtir, ser legal, fazer novas amizades, mas a gente não veio aqui só para curtir a vida. A gente tem um papel, tem um propósito. Você está cumprindo com esse propósito? E aí, então, de repente, você tem que se desapegar de algumas coisas para poder vir e cumprir e sair com essa consciência tranquila dessa existência, né? Fique atento. Preste atenção aos sinais. E isso é para todo mundo, inclusive para mim. A gente tem que estar presente, atento, consciente quando o chamado para o próximo passo vem na nossa direção. Porque vem. Você se conecta, se alinha com o seu eu interior, com o universo, com Deus. E deixa fluir. Vai vir o sinal. Você vai entender, só que você tem que estar atento. Desista. Desista mesmo, não se sinta culpada de desistir de pessoas, de coisas, de padrões, de sonhos que não cabem mais em você. Libera roupa, sapato, carro, objetos. Libera, desapega. Essa busca desenfreada pela persistência a todo custo acaba adoecendo multidões. E tem gente que até faz essas coisas aí, vai atrás de amarrar as pessoas, né? Já pensou? Depois você descobre que não era aquilo e tá lá amarrado com você. Não faça essa besteira, hein? Você pode se arrepender. Não faça isso. Porque de repente não tá. Aí não vai fluir o novo, porque você foi lá amarrar a situação, a pessoa, o emprego. Para com isso. E não precisa ir num lugar, não. É a sua mente, viu, gente? Isso é mais poderoso. Você pode desistir de relacionamentos insatisfatórios, de profissões que estão te adoecendo, coisas que estão, rotinas que estão gerando e aumentando a sua ansiedade, o seu estresse. Você tem o direito de desistir. Então a gente tem que olhar, mapear a nossa vida, analisar criticamente do que você precisa desistir. Reflete aí agora comigo, pensa aí que eu estou pensando aqui, do que precisa desistir para ter uma vida mais leve. Você tem total liberdade para desistir do sonho que não te representa mais, das pessoas que se mostram tóxicas na sua vida, ao seu redor, entendeu? Dos planos que não estão mais, não estão servindo para a sua vida, estão drenando as suas energias, sua forma de vida que antes te motivavam, se mostravam positivas e hoje não cabem mais. Não cabe mais você naquela forma, naquele estilo de vida, naquele padrão, naquela relação. Desista daquilo que passou. Passado já foi. Desista. Foque em novos planos, em novos projetos, em novos sonhos. Olha, a gente tem que... Novas pessoas, novas amizades, novas oportunidades. Busque isso. Mas para isso, você só vai enxergar, mudar a percepção quando você se permitir e se liberar, desapegar das coisas, das pessoas, das relações, das situações, do seu passado. Mas desapegue das suas opiniões também, viu? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar. E aí eu tenho a minha opinião e não respeito a opinião do outro, eu tenho o meu gosto, não respeito o momento do outro. Eu não posso exigir que as pessoas acompanhem o meu raciocínio e tenham o mesmo ritmo que eu. Cada pessoa tem o seu tempo, a sua crença, o seu ritmo. Todos vamos chegar ao mesmo lugar, que é a evolução, ao crescimento, à luz. Mas cada um no seu passo, no seu ritmo. E a gente tem que compreender isso. Muitas vezes a gente precisa de desistir de coisas, de pessoas, para não desistir de si mesmo.
A única coisa da qual você não pode desistir é de cuidar de si mesma. Baixa autoestima, e eu já tive isso, gente, não é legal. Desprezar a sua saúde física, a sua saúde mental, não se dar momentos de descanso, de paz, de relax. Lá na academia que está tendo reforma, um dos pintores falou assim, eu vou embora mais cedo, porque o jogo é 11 horas. Eu falei, o jogo é meio-dia. Não, é 11 horas, eu vou embora às 10. Não, porque o jogo é meio-dia. Mas eu vou queimar uma carninha, tomar uma cervejinha, não vou voltar mais, hein? Eu trabalho muito, mas eu tenho que curtir a vida. Ele tá certo. Gente, ele tá certo. Ele trabalha muito, ele cumpre a parte dele, chegou cedo hoje, mas se permite, o que dá prazer para ele? Faz queimar uma carninha, tomar uma cervejinha, dar risada ali com a família, que ótimo. Faça, é sexta-feira, trabalhou a semana inteira, pelo menos na minha academia ele está lá já 2 semanas, tem a semana que vem inteira. Ele está certo. Tá certo, então isso é dar esse momento de prazer, de descanso, de amor, de paz, você tem que isso. Vou dar algumas dicas para praticar o desapego. Trabalha a autoestima, pessoa com baixa autoestima não vai desapegar, tem sempre uma desculpa. Pessoas desapegadas, elas confiam, elas conhecem o seu valor, elas sabem que ninguém, nem além delas próprias, pode prejudicar o seu valor. Ninguém vai afetar. Ninguém tira o seu equilíbrio, a sua paz, se você se conhece, se você tem autoestima. Enfrente os seus medos, é outra dica que eu dou. Indivíduos apegados, eles transferem as suas necessidades interiores, vê bem isso, o vazio existencial, para algo, para alguém, na qual eles acreditam que vai ser capaz de atenuar aquele mal-estar emocional que está dentro dele. Então, para praticar o desapego, é preciso compreender que todas, eu disse todas as suas necessidades são saciadas dentro de você, não fora. Por isso que é importante o autoconhecimento, a viagem interior. Você saber quem é você, quais são os seus limites, qual é o seu propósito de vida. Você entrar dentro de você, se amar. Romper o seu subconsciente, a sua procrastinação, a sua autossabotagem, as suas crenças limitantes, os seus traumas. E isso, técnicas como a microfisioterapia, terapia quântico-oriental, terapia manual evolutiva, ajudam, como a hipnose. Também, depois de tudo isso que você liberou, a reprogramação mental para se permitir, para ressignificar a sua vida, é muito importante. Busque ajuda. A ciência já evoluiu para isso. Bom, não assuma responsabilidade pela vida dos outros. Não é seu dever colocar a vida dos outros em ordem. Por mais que seja seu filho, que seja sua mãe, que seja seu marido, a sua esposa. Não. Mesmo que seja um ente querido. Da mesma forma que ninguém deve ser responsável pela sua felicidade, pela sua saúde mental. Você não pode pôr essa responsabilidade, fica muito pesado. A vida já está difícil, ainda se nas nossas relações a gente for colocar esse peso um no outro, fica difícil o relacionamento dar certo e ter uma vibração melhor. Então você é responsável por você, o outro pelo outro. Não queira carregar o problema do outro, mas não jogue os seus problemas, os seus traumas, as suas dores, enfim, no outro, os seus apegos. Libere. Aceite a realidade. Então, para praticar o desapego das circunstâncias, não tem que ter fortes emoções aos eventos naturais da vida. Não tem que exagerar nas coisas. Aproveite para comemorar, para vivenciar apenas o momento presente. O futuro não existe, ele é imaginário. Se eu viver o meu momento presente, programar, me libertar do passado, programar, viver o meu presente e agir para ter um futuro melhor, vai ser uma consequência. Mas eu não posso viver pelo futuro, que é a ansiedade, e nem presa ao passado, que é depressão, melancolia, mágoa, ressentimento. Desapegue. E olha, a gente pode começar a desapegar por fora. Às vezes é difícil desapegar das pessoas, das relações, do trabalho, da cidade. Então desapegue, comece treinando você, desapegando das coisas materiais.
Uma doação, ela pode ser transformadora. O poder da doação é transformador. Doar o que não nos serve mais significa fazer com que a energia circule. E isso pode ser com roupa, sapato, acessório, um presente que você ganhou e não te agradou, que você nunca, aquela roupa que você comprou e nunca usou, aquele sapato que você comprou para um dia eu vou usar e nunca usou, que aproveitou a promoção e nunca usou. Itens de decoração ultrapassado que você mudou. Por exemplo, eu estou mudando as coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu estou nessa fase de desapegar das coisas, estou mudando a minha percepção com relação à forma que eu vou levar a dança na minha vida. E eu, para ajudar os meus alunos, muitas vezes peguei do meu bolso, eu arrumei patrocinador, para fazer fantasias para os grupos das pessoas que não tinham condições de ter mais de uma fantasia, ou até mesmo de ter uma. E a fantasia era minha e eu emprestava. Sabe o que eu fiz essa semana? Chamei a Michele, que foi minha aluna e hoje é professora lá no Art Sol, que é aquela ONG de dança de crianças lá. Falei, Michele, eu vou doar, se for para doar é para você, que eu conheço bem você e está trabalhando numa ONG. Eu doei tudo, muito, todas as fantasias? Não, porque eu ainda não defini, tem coisas que têm história. Eu achei minha roupa de zebrinha, eu achei a cabeça quando minha mãe foi lobo mal, quando eu era criança e fui Chapeuzinho Vermelho. Tem uma história de vida ali. Então, também não é assim. Mas eu desapeguei. Eu joguei um monte de coisa fora, eu venho limpando a minha vida. Por isso que eu estou fazendo essa live para ajudar vocês. A vida está difícil, nós estamos numa transição planetária, o mundo está complicado, as notícias de geopolítica estão difíceis. E aí? A gente tem que deixar fluir. Então eu estou me desapegando de 2022 para trás para construir o 2023 que eu quero, que eu mereço, que eu quero para minha vida, entendeu? Então, segundo os chineses, que tem aquela tradição do Feng Shui, para criarmos espaço na vida, para atrair novas energias, é preciso se livrar do velho. Crie esse hábito de rever os seus pertences. Eu não digo todo mês, toda semana, eu sou de tempo em tempo. Abre o guarda-roupa, vê o que você não avalia, organiza os armários, gaveta, a despensa, vê o que não está mais usando, o que está mais parado e vai doando devagar, não precisa ser tudo de uma vez, entendeu? Tenha em mente o seguinte, o que você nunca tocou nos últimos meses, pode passar adiante com toda segurança e tranquilidade, sem medo, porque certamente vai continuar ali, parado, bloqueando o fluxo natural da energia. Desapegue, deixe fluir. A semana que vem vai ser a nossa última live do ano de 2022. E aí eu quero conversar com vocês, refletir sobre a gente se preparar mentalmente no equilíbrio para a gente receber 2023. Não é um ano que vai mudar. É você, sou eu que podemos mudar. E a gente deve se desapegar até mesmo das antigas ideias, das antigas opiniões, das antigas percepções e ressignificar a nossa vida para termos mais saúde física, mental e espiritual. Tchau, gente. Muito obrigada. Trabalha o desapego. Reflete aí. Se você perdeu alguma parte da nossa live, vai ficar daqui a pouquinho no Instagram e daqui a pouquinho tá lá no canal do YouTube da doutora Silene Paz. Beijo, obrigada pelo carinho e pela companhia, viu, gente? Tchau!